Olá pessoal, hoje nós vamos aprender a controlar um LED RGB, que se trata de um único LED e que a gente pode controlar as cores que aparecem nele. Ali dentre os componentes, ele é esse LED que tem 4 perninhas, olha só, e que é diferente do outro LED comum, que tem 2 perninhas. Aquele outro LED comum, ele tem cores fixas e o LED RGB significa que a gente pode alterar as cores do sistema de cor-luz, que é o R, que significa red, G, que é o green, e o B, que é blue, tá bom? Então a gente digita no Google, por exemplo, para escolher, para encontrar qual que é o código da cor desse RGB. Então, no sistema de cor-luz, de mistura de cores, se a gente mistura essas 3 cores, R, vermelho, G, verde e B, do azul, a gente consegue qualquer cor. Então, o RGB, por exemplo, quando a gente mexe em softwares de edição de imagem como o Photoshop, o GIMP, a gente pode escolher as cores através de uma cartela de cores que existe lá, mas a gente também pode digitar o código, né? Então esse código vai trazer uma cor específica. Então, por exemplo, 000 é a ausência de cor, a ausência de luz, então ele vai ser o preto. E o máximo dessa cor é 255, tá? Então o mínimo é 0 e o máximo é 255. Se a gente colocar 255 no vermelho, no verde e no azul, a gente vai conseguir a cor branca. Tá bom? Então, entre 0 e 255, se a gente misturar essas cores, a gente consegue uma gama muito grande de coloração. E no código, quando a gente usa esse LEDzinho RGB, a gente faz essa mistura de cores através desse código, tá bom? Ali no nosso LED, a primeira perna, se a gente passar o mouse em cima, vai aparecer azul. Ali é por onde entra o verde, onde entra o sinal do verde, e o primeiro é por onde entra o sinal do vermelho. Tá? Então, ali no nosso sisteminha, a gente vai puxar um pino para puxar o sinal de cada um desses pinos e de cada uma dessa coloração, certo? E tem também o fio que vai vir do ground, que é o nosso fio terra, tá bom? Que ele vai na segunda perninha ali do catodo. A gente vai também usar um resistor para cada entrada, para cada perninha desse LED e que vai para cada um dos pinos. Do mesmo jeito que a gente tem usado um resistor no LED comum, convencional, a gente vai usar um LED de 220 ohms. A gente vai usar também um código e um projetinho que foi compartilhado por esse cara, Akib, não sei pronunciar o nome dele direito. Mas ali na página do Arduino existe o Project Hub, que tem uma série de projetos diferentes e que vocês podem usar os códigos para adaptar para o projeto que vocês querem fazer. Então a Cultura Maker se trata disso, de um compartilhamento de informação e de projetos em que as pessoas ensinam o que elas fizeram para que outras possam adaptar o que foi feito ao interesse delas. É muito interessante que vocês deem uma olhada para vocês usarem esses códigos e adaptarem de alguma maneira. Então a gente vai pegar esse projeto aqui do LED RGB, ele explica direitinho, ó, ele faz um esquema, ele mostra que a primeira perninha do LED é o vermelho, a segunda é o catodo, a terceira é o verde e a quarta é o azul. Então ele coloca ali o esqueminha, tá tudo em inglês, esse que é o único porém. E aqui mas vocês podem traduzir automaticamente a página também. Então a gente vai selecionar esse código aqui e vai colocar lá na área do nosso código no Tinkercad. Né? Lembrando que a área do código sempre vai aparecer os blocos, mas aí vocês selecionam o texto, porque é no texto que a gente está trabalhando e que a gente tem aprendido, tá certo? Então a gente vai copiar e colar esse código ali, que esse nosso colega aí da Cultura Maker compartilhou com a gente e daí a gente vai experimentar com isso. Então vamos dar uma olhada nesse código. Como sempre, ele vai indicar de onde saem
os sinais para cada porta, né? Então, ó, o vermelho sai da porta 11, o verde sai da porta 10 e o azul vai sair da porta 9. Então, no código, a primeira coisa que a gente faz é indicar quais são as portas, de onde elas saem e o que elas vão fazer com o atuador. Eu vou alterar também a cor dos cabinhos para eu não me perder, para ficar bem claro aqui para a gente enxergar. Então, vamos ver o que foi feito nesse código, né? Logo ali embaixo no Void Setup, olha só, então primeiro a gente deu o nome para cada porta e aqui no Void Setup a gente vai indicar o que é a saída. Então aquilo que a gente nomeou, ó, Red Light Pin, a saída do vermelho, né, a saída do azul e a saída do verde. E no Void Loop eu tenho essa outra função em que ele vai me dizer qual é a cor que deve sair ali daquele LED. Então no caso, como é o vermelho, eu coloco primeiro 255, que é o máximo, em segundo lugar 0, porque eu quero 0 de verde e 0 de azul. E eu tenho uma espera, um delay de 1 segundo, então ele vai ficar 1 segundo vermelho, né? E depois, logo abaixo, eu tenho o verde. O verde, ele tá nessa sequência, RG, verde, green, e o B, que é azul. O verde, ele tá com 255 no máximo, na sua numeração máxima, ali em segundo lugar. Então, eu coloco 0 para vermelho, 255 para o verde, né? E 0 de azul. Então, ele tá no seu máximo do verde. Por isso, vai aparecer a cor verde por 1 segundo. Tem o delay de 1000 milissegundos, né? Então, ele vai aparecer por 1 segundo. Mais abaixo tem as cores ciano, magenta, amarelo. Vocês podem ver que a numeração se altera um pouco, né? Então vamos inicializar só para a gente ver como fica. Ó, ele está mudando de cor em 1 segundo. Então ele começa branco, vermelho, verde, azul, lima, ciano, magenta, amarelo e branco. Né? Vocês podem ver ali embaixo, ó, no white, no branco, que tem 255 para cada uma das cores, para o R, para o G e para o B. Então, o que a gente vai fazer aqui agora é diminuir um pouco a quantidade dessas cores que aparecem para a gente brincar e conhecer um pouco mais sobre esse esquema da coloração que aparece. Eu vou deixar só o vermelho, o verde e o azul, tá? Então, olha só, vermelho, verde, azul. Vermelho, verde, azul. Então a gente vai começar a brincar um pouquinho em alterar o tempo do delay. Ó, mais tempo do vermelho, eu coloquei 9.000 milissegundos, que significam 9 segundos do vermelho. Né? Só para a gente brincar de novo com essa alteração do tempo, para a gente ver como funciona. Eu quero muito que vocês façam essas brincadeiras, essas alterações para vocês experimentarem. Na última aula a gente já fez um pouco disso, mas hoje eu gostaria que vocês fizessem um pouco mais, porque é isso que vai permitir que vocês consigam fazer pequenas alterações no código para adaptar para o que vocês precisam para o projeto de vocês. Olha só, eu diminuí agora o tempo, então é meio segundo de cada cor. Meio segundo de cada cor. E é tão rápido que muitas vezes ele se mistura até uma cor com a outra e parece que tem uma terceira cor ali. Ó, eu vou diminuir mais ainda. Vou colocar 50, como se fosse 1/4 de um segundo. Olha que engraçado, ele muda tão rápido que parece que ele mistura as cores e a gente encontra cores terciárias ali. Bom, vamos ver agora o que acontece se a gente alterar essa ordem, né? Que a gente está primeiro com vermelho, segundo verde e em terceiro azul. Se a gente alterar essa ordem, o que será que acontece? Eu vou voltar para o 1000. Desculpa, 100 em cada um deles.
E eu vou alterar, eu vou colocar o azul em primeiro lugar. Vamos ver como vai ser. Ó, primeiro começou com azul, segundo magenta, vermelho e em terceiro o verde. Então, essa ordem das cores é muito importante. Essa ordem em que a gente coloca o código é muito importante. Se a gente colocar o código, o comando que a gente deu para o verde em primeiro lugar, é isso que vai acontecer primeiro e o restante em sequência. Então, eu quero que vocês prestem bastante atenção nessa ordem. Bom, agora eu voltei 1000 milissegundos para cada um deles, tá? Eles estão 1 segundo em cada cor. Bom, vamos começar agora a selecionar as cores que a gente quer e não essas cores primárias do sistema cor-luz. Então, eu vou digitar no Google sistema de cores de cor-luz, RGB. E aí vai aparecer um esqueminha desses em que me mostra qual é o código, a numeração da mistura de cores do sistema cor-luz. Então vocês podem ver, né? Repetindo, R representa o vermelho, G o verde e o B o azul. Eu vou fazer uma alteração aqui no azul só para a gente ver, ó. Eu coloquei 243,5, desculpa, 157 e no lugar do azul eu coloco 5. E é para ser a cor laranja. Vamos experimentar. Ó, começou com laranja e depois deu continuidade nas outras cores dos comandos que vêm a seguir. Ó, começou com laranja de novo. Vocês viram como aconteceu essa diferença da cor? Esse que é o legal de a gente usar lâmpadas LED, porque a gente pode controlar especificamente a cor que a gente quer. O único problema é aquela questão da saturação. Elas sempre vão aparecer como cores saturadas. E agora, com uma única lâmpada LED, a gente vai experimentar criar cenas para a noite, para o amanhecer e para o meio-dia. Então, a gente vai voltar lá no esquema de cores daqui a pouquinho, para a gente escolher os códigos para essas cores específicas que a gente precisa. Eu copiei e colei aqui algumas linhas de códigos, vocês podem ver que eu copiei e colei também com o tempo, né, que é o delay. Então nós temos noite, amanhecer, meio-dia, tarde e entardecer. Eu vou colocar também mais uma linha que seria para o início da noite, depois que passou o pôr do sol, né, ali por volta das 7 horas, que tá um azul que não é um azul muito profundo de uma madrugada, por exemplo. E aí eu vou voltar lá para a minha seleção de cores e vou começar a escolher qual é a coloração que eu quero para cada um deles. Então eu começo ali com a noite. Olha só, 14 do vermelho, 2 do verde e 87 do azul. E eu vou colocar nessa mesma sequência, 14, 2 de verde e 87 do azul. Em segundo lugar, o amanhecer. Vamos escolher uma corzinha para o amanhecer. Então eu vou colocar um azul um pouco mais claro. Quase que um ciano. Ó, 56 do vermelho e 196 do verde. Vou colocar lá. 56 do vermelho. 196 do verde. E 224 do azul.
No meio-dia, eu vou colocar um amarelo mais chamativo, né? Como se o sol tivesse a pino. Até mais alaranjado, um laranja mais queimado, porque é o momento em que o sol está mais forte. Então, vamos ver. Vou escolher aqui, ó, 237, 180 e 33 de azul. Então essa cor específica tem essa mistura, ó, 237 do vermelho, tem mais vermelho, tem médio de verde e tem muitíssimo pouco do azul, para a gente conseguir esse tipo de laranja. Agora, para o período da tarde, vamos ver. Ó, 242, 156 e 17. Então, no período da tarde, eu vou colocar um laranja ainda mais forte, né? Que também fica bem quente. Quase que para um período de seca em Goiânia, a gente usa essa coloração. Brincadeira, gente. Então, ó, 242 de vermelho, 152 do verde e 17 do azul. Muito pouquinho do azul e tem uma grande mistura do vermelho com o verde. Agora, para o fim de tarde é que é difícil, né? Porque eu gosto de pensar naquele céu avermelhado, né? Que quando vai caindo o sol e entrando a noite, a gente faz uma mistura do laranja com o azul, ou do amarelo com o azul, e vai ficando aquele céu meio avermelhado, meio violeta. Então eu vou colocar esse violeta aqui para representar, tá bom? É só uma representação. Mas para fazer de fato esse tipo de coloração no palco seria diferente. Mas é só para a gente experimentar, tá bom? Então eu vou colocar ali de azul, olha só, já tem muito mais azul, 242, 17 de verde, 223. Opa, desculpa. Vamos alterar aqui um pouquinho mais. Esse número de RGB agora, ó, que ele já tá mais pro início da noite, eu vou copiar simplesmente e colar aqui essa coloração, que já passa de um roxo pro azul da noite. Então, olha só, podem ver que tem muito mais azul e muito menos vermelho. Vamos iniciar a simulação. Olha só, tá aparecendo exatamente as cores que a gente pediu. Que a gente comandou, na verdade, né? Acho que não gostei muito do início dessa noite. Eu vou alterar um pouquinho e deixar um azul menos violeta e mais azul mesmo, um pouco mais fechado. Então, ó, 0 de vermelho, 9 de verde e 189 de azul. Vou alterar aqui nesse primeiro. Vamos iniciar. Ó, o azul que eu escolhi e deu continuidade no que a gente comandou de coloração. Certo? E agora a gente pode brincar um pouco com o tempo também. Porque ele tá mudando de 1 em 1 segundo. Né? Eu vou aumentar um pouco mais. Ó, eu coloquei 10.000 milissegundos. No amanhecer, eu vou colocar bem rápido, né? Porque é um momento de transição. Vou colocar 4.000 milissegundos, que significam 4 segundos. Para o meio-dia, ele também costuma ser um pouco mais rápido, que é um período de transição, mas que continua quente, né? Então continua naquela mesma coloração por um pouco mais de tempo. Então eu vou colocar 6, depois para tarde eu vou colocar 7 segundos, que são 7.000 milissegundos. Entardecer também curtinho.
e o início da noite um pouco mais longo. Então olha só, é para ter 10 segundos aqui. 9, 10. Ó, já alterou. Aí agora, 4. 2, 3, 4, 5, 6. E já altera. Então ele conta o tempo bem certinho. E isso significa que a gente pode fazer um cálculo para fazer um time code, por exemplo, para um teatro lambe-lambe, como a gente tinha comentado da outra vez, que muitas vezes o manipulador ou o ator, ele não vai poder ficar manipulando a luz, então a gente pode pré-programar isso. Mas também existem outras formas, porque muitas vezes tem improvisos, né, nos espetáculos teatrais, e às vezes a gente não quer que seja automatizado, então a gente pode utilizar dimmers, para colocar a coloração exatamente no momento que a gente quer. Usar os faders também. Olha só, a gente também pode usar uma calculadora de conversão de horas para milissegundos. Então, se eu quiser, por exemplo, que fiquem 5 minutos, ou nesse caso, 2 horas, né? Eu consigo fazer o cálculo certinho da quantidade de milissegundos que eu devo colocar ali no meu código. Eles usam esses milissegundos que é para a gente ser muito preciso. Tem alguns tipos de sistemas que necessitam dessa precisão do tempo, né? Então, quando a gente aumenta essa unidade, fica mais fácil de controlar e de a gente ser bem específico no que a gente precisa. Então é só vocês digitarem no Google que vocês já encontram alguma calculadora de conversão de horas para milissegundos. Ó, 5 minutos para 30.000 milissegundos. Esse é o equivalente. Eu vou mostrar aqui para vocês agora a página do meu projeto, que é o Adalab. Né? E a gente fez uma caixinha que eu acho que eu já mostrei para vocês em uma outra aula, que ela é RGB. E aqui são alguns projetos dos alunos que fizeram seus trabalhos finais na última disciplina. Então eles começaram a usar um sensor para esse sensor controlar a luz. E esse daqui é um timecode, olha só, que foi uma menina que fez um timecode para um teatro de lambe-lambe, de um espetáculo que ela fez para crianças e que se relaciona com a temática da menstruação, por exemplo. Ela faz esse espetáculo ao vivo, mas ela também fez nesse formato do lambe-lambe. E ela criou esse timecode para iluminar o espetáculo de lambe-lambe dela. No semestre passado também, os alunos, na segunda avaliação, a primeira foi construir um sisteminha, que foi aqueles que eu mostrei para vocês. E no segundo passo, cada um dos alunos e dos projetos, dos grupos, eles montaram um tutorial em que eles explicam o passo a passo sobre como eles fizeram para criar o sistema que eles fizeram. Né? Então, por exemplo, e se os animais brilhassem, né, que chama atenção para o fato da caça de animais, por exemplo, e eles pensam em um futuro fictício de animais que brilham no escuro quando está à noite e se apagam quando chega um caçador. E daí eles fazem um tutorial para explicar como que eles criaram esse sisteminha. É muito legal, eu queria que vocês dessem uma olhada na página do YouTube, que tem uma série de tutoriais que explicam como fazer ali. Então vamos voltar para o nosso código. E como atividade do dia, eu vou pedir para vocês criarem 6 cenas com 6 cores diferentes e com um tempo para cada uma dessas cenas diferentes. Então, eu vou pedir para vocês criarem esse sisteminha e contem a história desse espetáculo que vocês vão iluminar.
quais são essas cenas, quais são os nomes que vocês dão para essas cenas e a coloração e o tempo de cada uma delas. E daí vocês compartilham comigo, tá bom? Me enviem o código como vocês têm feito nas últimas aulas.